liderança que a vida real precisa. Quem já não teve aquela sensação que os líderes dos livros, dos filmes ou dos mega eventos sobre gestão e liderança, que esses líderes, na verdade, na vida real, eles não existem. Ou se existem, são tão raros, mas tão raros que a gente praticamente não tem contato com eles. Se acaso você já teve esse sentimento, essa sensação, você não está sozinho. Milhões e milhões de pessoas espalhadas nos 5 continentes também possuem esse tipo de sensação, esse tipo de sentimento. E como reconhecer esses líderes? Como seriam esses líderes? Na verdade, milhares e milhares de livros sobre liderança tentam descrever as características, as maneiras de se comportar desses líderes, de como esses líderes seriam. Uma das pesquisas mais robustas sobre o assunto é trazida no livro O Desafio da Liderança. Nessa pesquisa, com mais de 100 mil colaboradores de empresas públicas, privadas, ONGs e sem fins e com fins lucrativos, essas pesquisas procuraram descobrir desses colaboradores quais eram os atributos, quais eram as características que esses líderes precisariam ter, possuir, de modo que eles pudessem exercer uma liderança significativa, uma liderança que pudessem transformar para melhor as pessoas e as organizações nas quais eles atuavam ou atuam. Nessa pesquisa, 4 atributos foram mais recorrentes, de forma significativa, foram apresentados dentro dessa pesquisa. Vamos conhecer cada um desses atributos? O primeiro atributo trata-se da inspiração. O líder precisa ser inspirador. O líder precisa ter a capacidade, a habilidade, o jeito de inspirar as pessoas a realizarem coisas. O segundo atributo está vinculado à prospecção. O líder precisa ter a capacidade de prospectar. O que seria prospectar? Significa ter uma visão de futuro, significa ter a capacidade de realizar algo novo para o futuro e de forma positiva. O terceiro atributo está vinculado à competência. Competência é a capacidade de fazer, a capacidade de realizar algo. Você tem competência para dirigir o carro depois que você aprende e tira uma habilitação. Competência pode ser entendido também como a capacidade de competir. E, por fim, o quarto atributo é vinculado aos valores, aos princípios. Está vinculado à honestidade. As pessoas de todos os continentes, as mais de 100 mil pessoas que responderam essa pesquisa, consideram que o líder precisa ser honesto. Honestidade. Portanto, os 4 atributos necessários para os líderes executarem com sucesso sua missão no dia a dia das organizações são ser prospectivo, ser inspirador, ter competência e ter honestidade, ser honesto. Sabendo desses atributos que a liderança precisa ter, como eu posso reconhecer se esse líder possui ou não possui esses atributos? Seria observando no dia a dia o comportamento dessas lideranças? Ou seria mais fácil e mais eficaz observar o comportamento dos liderados? Na maioria das vezes, nós conhecemos os pais pelo comportamento dos filhos. No caso da liderança, o raciocínio é o mesmo. É muito mais eficaz nós percebermos, observarmos o comportamento das equipes, dos liderados, para reconhecermos o estilo de liderança. 4 comportamentos são facilmente observáveis nessas situações. Vamos conhecê-los? O primeiro comportamento é o engajamento. As pessoas se engajam. Elas, quando estão engajadas, elas querem
de forma espontânea contribuir e contribuir sempre mais. O segundo comportamento é a confiança. As pessoas, a partir do momento que passam a confiar na liderança, elas querem realizar mais e sempre olhando a referência que tem pela frente, que é a liderança. As pessoas confiam, admiram, se esforçam para fazer, pois têm certeza que podem confiar na liderança. O terceiro comportamento é a capacidade de se desenvolver, é querer crescer de forma permanente. As pessoas com esse comportamento, elas estudam, elas aprendem, elas participam por vontade própria, de forma espontânea. E por fim, o quarto comportamento está vinculado a acreditar em si mesmo. As pessoas passam a acreditar mais em si. As pessoas conseguem resultados extraordinários e, mesmo assim, acreditam que possam mais. As pessoas conseguem resultados extraordinários e, ainda assim, acreditam poder mais. Os verdadeiros líderes conseguem desenvolver nas pessoas a capacidade de acreditar mais em si. Conhecer esses 4 comportamentos que nos levam a perceber o líder que a vida real realmente precisa, nós podemos fazer a seguinte indagação. Será que esse tipo de líder que a vida real precisa, com esses atributos, com essas características e que promovem esse tipo de comportamento nas equipes, será que esses líderes passaram a existir nos últimos tempos, nas últimas décadas? Será que esses líderes são frutos dos livros, como o Desafio da Liderança, o Desafio das Equipes, ou fruto da idade contemporânea? Não, não mesmo. Os líderes fizeram parte da história da humanidade desde o início da nossa história. As lideranças sempre se fizeram presentes nos processos de mudança, nos processos de evoluções e nas grandes revoluções que o nosso planeta passou. Aliás, nós devemos muito a esses líderes do passado por chegarmos onde chegamos nos dias atuais, com esse mundo extraordinário que temos e que convivemos com grandes evoluções. Os líderes foram responsáveis ao longo da história por grandes transformações, por grandes realizações. Podemos citar inúmeras, mas esses três exemplos, a Disneylândia, o fim do apartheid, a criação do PC e do iPhone, do computador pessoal e do iPhone, são realizações extraordinárias, que mudaram a história da humanidade ou que serviram de impulso para novas e novas mudanças. Para ficarmos apenas no primeiro exemplo da Disney, Walt Disney, com 8 anos de idade, iniciou a fazer desenhos. Com 18, já tinha vários personagens e já escrevia, já desenhava histórias infantis profissionalmente. Mas quando ele teve os primeiros filhos, ele resolveu pensar um sonho. E qual foi o sonho que ele pensou e idealizou? Construir um grande parque no qual as famílias, as crianças, os jovens, adultos, pudessem brincar, passear, interagir com seus personagens. Se nós voltarmos aos atributos da liderança, nós podemos encaixar os momentos da liderança do Walt Disney. No primeiro momento, a prospecção. Ele projetou uma visão de futuro. Um parque no qual as famílias passeassem, se divertissem, interagissem com os meus desenhos. No passo seguinte, ele precisou mobilizar pessoas, inspirar pessoas para realizar esse sonho. De repente, dezenas, centenas, milhares de pessoas se envolveram e com muita competência para que a Disney acontecesse. No entanto, o mundo não é feito somente de grandes realizações.
além das grandes realizações, nós tivemos grandes tragédias na história da humanidade. E tal qual nas grandes realizações, nós vamos encontrar líderes que conduziram esses processos de grandes tragédias. Há muita controvérsia nesse sentido. Muitas pessoas duvidam que o Hitler tenha sido um grande líder, porque ele foi um líder do mal. As pessoas pensam em descaracterizá-lo enquanto liderança. No entanto, os mesmos processos utilizados pelo Disney, na construção da Disney, pelo Walt Disney, a gente encontra no processo de criação do Holocausto. Vejam bem, um dia alguém pensou o seguinte: se nós não eliminarmos aquele povo irá nos eliminar. Essa foi a ideia, essa foi a visão de futuro, essa foi a proposta. Em cima dessa proposta, esse líder ou esses líderes inspiraram milhares e milhares de pessoas. Mobilizaram milhares e milhares de pessoas que, com muita competência, executaram com sucesso aquilo que havia sido proposto. O que há em comum aqui, durante o processo, durante a história da humanidade, é que nós temos lideranças para conduzir grandes realizações, grandes conquistas, mas nós temos lideranças para construir também grandes tragédias. Líderes que deixam rastros de amor e líderes que deixam rastros de sangue. Nesse momento, sabedores disso, o que nós podemos pensar na nossa missão enquanto líderes? Eu, líder, e a minha história. Quem está escrevendo a minha história enquanto liderança? Eu estou construindo uma história com grandes realizações? Ou eu estou construindo uma história com grandes tragédias? Os rastros que eu estou deixando por onde passo são rastros de amor ou são rastros de dor, rastros de sangue? Acredito que essa reflexão tenha que permear a cabeça de todos os líderes que atuam em qualquer canto do mundo. Porque na maioria das vezes, a história dos líderes são contadas por eles mesmos. Mas essa não é a verdadeira história. A história dos líderes precisa ser contada pelas suas equipes, pelos seus liderados, pelos seus seguidores. Se eu conheço os quatro principais atributos que me tornam um líder positivo, um líder que pode contribuir com as pessoas, com as organizações, com a sociedade e com o mundo. Se eu tenho o privilégio de estar no melhor momento da humanidade, com tantas tecnologias, com tanto conteúdo à disposição, por que eu não consigo pegar esses conteúdos e assimilá-los, e apreender, e me transformar no líder que as organizações realmente precisam, que a vida real precisa? Seria fácil, posto que eu já tenho todo o conteúdo à disposição no Google, nos livros, se eu já sei os atributos. Seria fácil se nós não fôssemos humanos. Seria fácil se nós fôssemos máquina. Porque uma máquina você programa. Uma máquina você pode ter um gerenciador, você pode ter um sistema operacional, como o Windows, para gerenciar o computador, gerenciar os programas, os softwares, e tudo dá certo. Mas nós somos pessoas. Nós somos pessoas. Pessoas têm um sistema diferente. O sistema de pessoas funciona com componentes, com elementos totalmente diferentes do sistema das máquinas. O sistema das pessoas possui pensamento. As pessoas pensam. Aliás, só nós pensamos.
Só nós pensamos. As pessoas sentem. E as pessoas têm paixão. Esses três sentimentos, né? Esses três componentes, pensamento, sentimento e paixão, são eles que conseguem promover a mudança de comportamento nas pessoas, a quebra de paradigmas, as atitudes nas pessoas. Compreender esse sistema das pessoas é mais complicado do que se parece e é mais simples do que possa parecer também. Muitos dos líderes, na atualidade ou ao longo da história, eles tiveram muitas dificuldades nessa compreensão e ainda continuam a ter. Muitos líderes, nos dias atuais, fazem a leitura de todos os livros, apreendem todos os conteúdos, compreendem a dinâmica das atribuições, estudam nas melhores faculdades, os melhores mestrados, mas cometem equívocos fatais quando começam a operar o sistema das pessoas. 5 equívocos da liderança que mais são recorrentes dos nossos dias, eu gostaria de trazer para vocês. Vamos ver quais são? Primeiro equívoco da liderança ao lidar com as pessoas. É simples demais. É não se importar verdadeiramente com as pessoas. Se você se importa verdadeiramente com as pessoas, elas percebem. Se você não se importa verdadeiramente com as pessoas, elas percebem também. Um bom dia, uma boa tarde, um oi, um obrigado, pode significar o melhor feedback na vida de algumas pessoas. Pode modificar o dia, a semana, o mês, a vida de algumas pessoas, dependendo de quem dá aquele bom dia, de quem emite aquele bom dia. Bom dia pode ser o melhor feedback para uma pessoa numa manhã. Na África do Sul, o bom dia, o boa tarde, o oi, é substituído por uma expressão salbana. Salbana significa eu te vejo, logo você existe para mim. Se você existe para mim, você é muito importante. Esse é o primeiro equívoco das pessoas. Não observarem as pessoas, não transformarem as pessoas em algo importante para elas. O segundo equívoco da liderança com relação às pessoas está na confusão que elas fazem entre personalidade e responsabilidade. Vamos lá. Personalidade é o que eu sou. É o resultado do que eu me transformei. Desde o meu nascimento, ou antes do meu nascimento, até hoje, com as minhas dores, com as minhas alegrias, com as minhas mágoas, com as minhas alegrias, com tudo. Sou eu. Responsabilidade é o que eu preciso entregar. Eu sou contratado para executar estas atribuições. Essa é a minha responsabilidade. Para entregar o contratualizado, eu preciso ter competência para gerenciar os processos. Competência para gerenciar as rotinas. E competência para liderar as pessoas. Rotinas e processos nós gerenciamos. Pessoas nós lideramos. Algumas pessoas têm a personalidade mais agradável, têm a personalidade mais compatível com a gestão e a liderança no dia a dia das organizações. Essas terão mais facilidade de conduzir a gestão e a liderança. Outras pessoas não. Algumas pessoas têm a personalidade mais complicada, mais difícil. Não que essas pessoas não possam liderar. Elas podem liderar. No entanto, elas precisam ter consciência disso, de que elas foram contratadas
para determinado trabalho e esse trabalho precisa ser executado com um conjunto de competências e não com a personalidade que elas possuem. Algumas pessoas precisam segurar essa personalidade, trancar essa personalidade na terceira gaveta e esconder a chave. E respirar fundo e lembrar que existe algo chamado inteligência emocional e conduzir os processos, as rotinas e as pessoas. O terceiro grande equívoco das lideranças está ligado a não desenvolver em si a capacidade de viver, de conviver com as adversidades e até mesmo as injustiças. Poxa, mas isso é pesado. Como que eu vou conviver com injustiça? Com a adversidade eu até concordo, mas injustiça não. Eu não concordo viver a injustiça na minha função, no meu dia a dia de trabalho. Vejam bem, o mundo nem sempre é justo. As organizações nem sempre é justo. As relações humanas nem sempre são justas. Se você está no exercício da liderança, ter essa compreensão e transformar este ambiente para a sua equipe, para os seus colaboradores, passa a ser de real importância. Nos momentos de turbulência, nos momentos mais difíceis, os bons líderes se fortalecem. Os maus líderes desaparecem. Aqui no Pantanal Sul Mato-Grossense, é dito que no estouro da boiada que se conhece o bom peão. O bom peão é forjado nos momentos calmos, mas ele está preparado para o momento do estouro da boiada. O quarto equívoco da liderança está na falta de coerência entre a fala e o comportamento. A pessoa fala uma coisa e faz outra. A sua fala coincide com a sua prática? Se sim, ótimo. Se sim, eu confio em você. Se não, eu não confio em você. E a confiança é a base das relações entre líderes e liderado. Se não há confiança, o líder pensa que lidera e os liderados têm a convicção que não são liderados. E por fim, o quinto desafio, ou melhor, é um desafio, mas o quinto equívoco da liderança com relação às pessoas é a falta de percepção dos efeitos do tempo na vida e nas organizações. O tempo é o mesmo para todos. O tempo é o mesmo para todas as pessoas. O tempo pode transformar certas pessoas em pessoas melhores. A outras pessoas, o tempo pode transformá-las em pessoas piores. O tempo é o mesmo, mas algumas pessoas com o tempo melhoram, outras pioram. Com o tempo, algumas pessoas ficam mais sábias. Com o tempo, outras pessoas ficam mais rabugentas. Com o tempo, algumas pessoas ficam mais agradáveis no trato. Algumas pessoas, com o tempo, ficam mais desagradáveis com o trato. No trato, no dia a dia. Muitas pessoas, ao envelhecerem ou ao subirem na hierarquia das organizações, esquecem de onde vieram. Esquecem quais foram os degraus que elas tiveram que subir para chegar aonde chegaram. Quais foram as competências que me trouxeram até aqui? Será que quando eu fui promovido pela primeira vez, pela segunda vez, as competências que me promoveram não foram aquelas de se importar verdadeiramente com as pessoas? Será que eu tratava bem as pessoas? Será que eu sabia
conduzir com maestria as equipes no momento de turbulência? Será que no início das minhas promoções a minha fala coincidia com a minha prática? Eu era propositivo? Eu era inspirador? Eu realmente tinha competência? Se foram esses atributos que me promoveram, que me trouxeram até aqui, eu não posso abandoná-los. Porque se assim eu fizer, eu serei uma fraude. Porque se assim eu fizer, eu serei uma fraude. Um grande poeta lá do Rio Grande do Sul, Mário Quitanda, ele dizia que quando morresse, gostaria que escrevesse no túmulo: eu não estou aqui. Parece engraçado, mas tem um significado fantástico. Quando ele morresse, após o enterro, ele realmente não estaria no túmulo. No túmulo estaria os restos mortais. Ele estaria aonde? Ele estaria na obra que ele deixou. Ele estaria nas pessoas que ele marcou. Ele estaria nos caminhos que ele passou e pôde contribuir de forma significativa com as vidas com as quais ele esteve. Os líderes que subiram na hierarquia das organizações, as pessoas que de repente envelheceram, de repente, se elas não estão encontrando esse significado, se estão se apegando nos cargos, o cargo é um caixão. Os líderes não podem estar no cargo. Os líderes precisam estar por onde eles estiveram, nas marcas que eles deixaram, nas pessoas que eles impactaram de forma positiva. Conheço muitas pessoas que subiram nesses degraus, nessa hierarquia da nossa empresa, de várias empresas também, que ao conversar com essas pessoas, a sensação que eu tive é que elas foram abduzidas e que elas já não estavam mais lá e já não estavam em lugar nenhum. Esses 5 equívocos da liderança com relação às pessoas, com relação ao sistema das pessoas, podem ser estudados, pode ser aprendido também. E não é difícil. Não é difícil, mas exige, sobretudo, o se importar verdadeiramente com as pessoas. Mas em que momento da história da humanidade esse se importar pode ser percebido? Um grande evento sobre antropologia nos Estados Unidos, uma das principais antropólogas daquele país foi indagada sobre isso. Qual era o momento que poderia ser caracterizado, comprovado como o início do processo evolutivo de uma sociedade? Alguns poderiam esperar que a antropóloga fosse citar construções faraônicas, vasos muito bem produzidos, decorados, mas não. A antropóloga disse que o primeiro e mais contundente sinal de evolução de uma sociedade é quando ela encontrava ossos da perna cicatrizados. Quando os ossos do fêmur, por exemplo, fossem colados novamente, cicatrizados, tinha um significado muito forte de que aquele grupo não deixou aquela pessoa com a perna quebrada para trás. Aquele grupo pôde se juntar para cuidar daquela pessoa. Porque se ela ficasse pelo caminho, seria presa fácil dos animais e com certeza morreria de fome ou de sede, caso não fosse devorado pelos animais da época. Portanto, o cuidar das pessoas, o se importar verdadeiramente com as pessoas, é inato da característica das sociedades no processo evolutivo. Nós precisamos resgatar esse sentimento de cuidar, de estar e de se importar verdadeiramente com as pessoas. A sociedade é tanto melhor
e tanto mais evoluída quando ela se importa verdadeiramente com as pessoas.